Viva! Este é o Sobre Carris. O comboio europeu continua sobre Carris, por esta Europa fora. O Carlos foi até Milão. Eu e o Diogo parámos em Bordeus. Carlos, como é que correu esta reta final da tua viagem entre Bordeus e Milão, já em Itália? Correu conforme estava previsto, correu muito bem, para quem gosta de viajar de comboio, correu até mesmo muitíssimo bem, sobretudo quando se viaja naquela maravilhosa carruagem panorâmica suíça, não é? Que fez as delícias de praticamente todos os passageiros que tiveram a oportunidade de visitar este comboio. Nós saímos às 6 da manhã de Bordeus, teve que ser mesmo muito cedo porque era necessário para poder estar às 9 da noite em Turim. Ainda assim houve uma paragem de 3 horas em Chambéry. Foi uma viagem que correu muito bem, numa paisagem muito bonita, com muito verde, e depois aquele momento da transição para os Pirineus, em que a pouco e pouco a orografia muda e passamos a circular por desfiladeiros nas montanhas. Depois, em Modane, houve a habitual troca de locomotiva, neste caso uma locomotiva francesa para uma locomotiva italiana. Curiosamente, os italianos mandaram uma brigada enorme de ferroviários italianos para darem assistência ao comboio do ponto de vista técnico, para fazerem a manobra, e que, portanto, logo o comboio se encheu de gargalhadas, de risos, com muito mais alegria do que aquela descrição francesa que havia anteriormente. Há um túnel de 14 quilómetros que separa a fronteira italiana da fronteira francesa, e depois, já durante a noite e já com alguma chuva, fizemos o resto da viagem para Milão. Isto do ponto de vista tudo curto da viagem. Quanto ao resto, em Chambéry fizemos uma paragem de 3 horas, porque houve a habitual cerimónia de boas-vindas ao comboio com autoridades regionais e, neste caso, até com autoridades nacionais. Estava lá o ministro dos Transportes francês, Jean-Baptiste Djebbari, que fez, obviamente, um discurso de defesa do caminho de ferro e assinou um documento que, basicamente, é o lançamento de um mega projeto ferroviário que consiste em construir uma linha transalpina de 65 quilómetros entre Lyon e Turim. E destes 65 quilómetros, 57 vão ser em túnel. Projeto de 8,6 mil milhões de euros. Só para recordar, o nosso Ferrovia 2020 são 2,1 mil milhões de euros. Mas dizia eu, esse projeto de 8,6 mil milhões de euros é financiado em 25% pela França, 35% pela Itália e 40% pela União Europeia. Tive a oportunidade de fazer algumas perguntas ao Ministro dos Transportes. A mais importante de todas foi a velha questão de não haver ligações ferroviárias de passageiros entre França, Espanha e Portugal, mas o Sr. Jean-Baptiste deve ter andado na mesma escola da Secretária de Estado espanhola, porque que nem uma enguia soube rapidamente fugir ao assunto e não responder. Comment on peut construire une Europe ferroviaire s'il n'y a pas aucun train de voyageurs entre la France, l'Espagne et Portugal? É uma boa questão e eu vou responder com um exemplo, que é o exemplo do comboio entre Perpignan e Rungis. Bom, não é em Espanha, mas a história desse comboio demonstra que quando se fazem obras durante a noite, quando se tem uma estrada que tem elevados benefícios do ponto de vista fiscal, as mercadorias saltam do caminho de ferro para a estrada. E é toda essa lógica que é preciso contrariar. É preciso reinvestir na infraestrutura, redescobrir clientes para voltar a pôr esse comboio nos carris. Adorei a parte em que tu dizes que França e Itália financiam parte da linha, mas apesar de França e Itália serem conhecidos como dos dois países mais desenvolvidos da União Europeia, até economicamente, mesmo assim a União Europeia entra com investimento e 40% do que tu disseste. Sim, porque a União Europeia não tem o que também é significativo. Mas a União Europeia não tem que ajudar só os países pobrezinhos, ou seja, a União entendeu que um projeto desta dimensão, um túnel transalpino que liga a França à Itália, deve ser um projeto que contribui para a coesão territorial da Europa e, portanto, se vocês acham que isso é importante, eu não me choca nada que financiem 40% de um projeto deste tipo. Mas o que dá que pensar é que se Portugal fosse mais ambicioso nas suas obras ferroviárias, certamente também conseguiria financiamento europeu. E o que parece que nos tem faltado nos últimos anos é ambição de grandes obras. Em vez de ser uma mera eletrificação, poderíamos fazer bem mais e com a Europa a ajudar-nos certamente. Sim, tens toda a razão, porque de facto as nossas meras eletrificações, em minha opinião, acabam por vezes por quase
quase ser deitar à rua dinheiro do contribuinte, porque quando não há aumentos de velocidade e quando se limitam só a eletrificar as linhas e depois o modo ferroviário não fica suficientemente competitivo para que haja uma mudança da rodovia para a ferrovia, então não se está a atingir os objetivos. Recordo, a propósito disto, aquilo que foi dito pelo Sr. Carlos Secchi, o coordenador do Corredor Atlântico, que diz que neste momento a Comissão Europeia tem uma proposta ao Parlamento e ao Conselho para que as linhas atualizadas, que é o sinónimo, digamos, de linhas modernizadas, ou seja, pegarem linhas que já existem e não havendo fundos para no curto prazo as transformarem em linhas de alta velocidade, pelo menos poder integrá-las nas linhas, nas redes transeuropeias, eles apontam para velocidades médias em torno dos 160 km/h, porque é um mínimo, de facto, para que a ferrovia ganhe competitividade. Mas, enfim, eu fechava aqui este parênteses que tu abriste, e muito bem, Diogo. Bom, e só para concluir, então, aquela não resposta do Monsieur le Ministre, dizer que os decisores ao mais alto nível parecem, de facto, estar divorciados da realidade, porque os discursos não têm depois tradução na prática com aquilo que está a acontecer. Nós, vocês viram também, viajámos entre Portugal, Espanha e França, passámos fronteiras onde não há comboios de passageiros, onde não passa um único comboio, e os discursos otimistas em defesa da ferrovia pronunciados pelos decisores políticos são completamente o oposto da realidade que nós observamos. Não, e até tu disseste, Carlos, e tu disseste ao professor Carlos Secchi que aquilo que ele dizia do alto do seu gabinete não tem adesão à realidade. Tu próprio disseste isso durante a viagem, creio que ainda na parte espanhola, se não estou em erro. Sim, Diogo, estás aí a divulgar uma conversa mais ou menos privada que eu tive com o senhor. Sim, mas tudo bem, falámos sobre isso, sim, é verdade. É verdade, sim. Enfim, já que estávamos a falar de políticos, dizer-vos também que em Turim chegámos já às 9 da noite e, portanto, não houve nenhuma cerimónia, mas no dia seguinte, antes do comboio partir para Milão, houve também mais um evento na estação, desta vez com o Vice-Ministro das Infraestruturas e da Mobilidade Sustentável, por acaso há espiado agora a nova designação daquilo que antigamente se designava apenas por Ministro dos Transportes, e acho muito bem, gosto do nome, Ministro das Infraestruturas e da Mobilidade Sustentável. É um outro paradigma de facto. O Sr. Alessandro Morelli, que fez também mais um discurso idêntico aos anteriores em defesa da ferrovia. Também teve presente a Vice-Presidente do Senado, Ana Rossomando, portanto a Itália fez-se representar ao mais alto nível, e participou também neste evento a coordenadora do Corredor Mediterrâneo das linhas transeuropeias, Javeta Radikova, que é o que chegou a ser, já foi primeira-ministra da Eslováquia e agora é a homóloga do Carlos Secchi. Neste discurso, mais uma vez, se falou na importância da ferrovia para a transição energética, e depois partimos para Milão, para aquilo que para mim foi a última etapa desta viagem. Foi a viagem mais curta, foram apenas 2 horas, conseguimos chegar com 15 minutos adiantados, e desta vez sim o Connecting Europe Express teve passageiros a bordo. Um grupo de jovens universitários de Milão e de Turim, que pertencem a um grupo que se interessa por política internacional e por ciências políticas e sociais, que a convite do Europe Direct de Turino viajou neste comboio e vocês já estão a adivinhar qual foi a carruagem que eles escolheram para se sentar. Foi a carruagem panorâmica suíça. A propósito disto, dizer-vos que, e vocês também testemunharam isso de alguma forma, que estou um bocado desiludido pela fraca adesão e pela pouca participação deste comboio. Ou seja, para além das cerimónias que acontecem nas cidades onde o comboio para, o comboio não tem tido muitos passageiros, basicamente só viaja o staff. Ao que parece, houve algum desinteresse de políticos regionais e que poderiam viajar no comboio a alguns troços, mas que não acederam ao convite da Comissão ou não foram convidados, não cheguei a perceber. Também a imprensa não tem estado muito presente. Desconheço se por ignorarem o evento ou por não serem convidados ou se mesmo por desinteresse. E, de facto, o comboio só faz sentido, só se faz notar quando para em alguma estação e aí sim há um evento e ocorrem as televisões. Carlos, uma curiosidade. A carruagem italiana, entretanto, foi arranjada, a carruagem restaurante?
Sim, foi arranjada porque entrou aquela maravilhosa brigada italiana que, entre outras coisas, conseguiu pôr a máquina do café a fazer café. E vinho? E cervejinha? Houve? Não, curiosamente, nem mesmo em Chambéry, que é na zona do famoso vinho Côte du Rhône, nem sequer aí serviram uma bebida às pessoas, foi os tradicionais sumos e os sumos cheios de açúcar que fazem mal à saúde, não é? Mas pronto, não sei porquê não serviram vinho. E em Itália também não. A única exceção foi mesmo em Portugal e em Bordeaux, naturalmente. Caramba. Já agora, a propósito da carruagem italiana, nós falámos outro dia, ficámos de facto um bocado deslumbrados com a passagem do velho talgo para este comboio europeu, mas repara que a carruagem que os italianos forneceram para este comboio é uma carruagem antiga, tem assim um ar lavadinho, está limpinha, etc., mas é uma carruagem bastante usada. E também fiquei a saber que a própria SNCF também não deve ter estado muito entusiasmada com este projeto, porque forneceu uma carruagem Corail bastante antiga, mas que foi reformulada em todo o seu interior às expensas da Comissão Europeia. Portanto, a Comissão é que pagou a remodelação do interior da carruagem Corail, onde metade são lugares sentados e na outra metade há, de facto, um espaço preparado para reuniões. Aliás, foi usado entre Chambéry e Turino, reuniu lá o grupo de trabalho do corredor mediterrâneo, que decorreu durante praticamente toda a viagem. Já agora, dizer-vos apenas também que se havia ali duas carruagens que eram as princesas deste comboio, eram claramente a carruagem suíça e a carruagem austríaca, porque parece-me bem que os austríacos estão muito interessados em dominar o mercado dos comboios noturnos na Europa. Sendo já Viena o principal hub dos comboios noturnos na Europa, com vários destinos, dos quais falámos no último episódio do Sobre Carris. Temos ainda um destaque hoje para a entrevista que fizeram à Comissária Europeia dos Transportes, a romena Adina Valen, ela que está à frente da pasta dos transportes na Comissão von der Leyen. Diogo, o que é que tiraste desta entrevista que fizeram à Comissária? Diria que a Comissária Europeia andou na mesma escola de política e de discurso da Secretária de Estado espanhola e do Ministro francês dos Transportes. Porque nós também fizemos perguntas muito concretas sobre transportes ferroviários, sobre comboios, e as respostas fugiram bastante àquilo que gostaríamos de saber. Tanto que chegou ao ponto de nós perguntarmos pela questão da linha do Douro, não é? Ter sido identificado há alguns anos como um dos principais missing links entre Portugal e Espanha nas ligações transfronteiriças, e a nossa pergunta nem ter sido entendida. Chegou a este ponto. E depois, quando tentámos perceber porque é que a União Europeia subitamente está interessada na ferrovia, não se falou sobretudo do comboio e até se falou, por exemplo, de autoestradas, dando a própria comissária o exemplo de, no país dela, na Roménia, a prioridade tem sido a aposta na autoestrada porque não tinham autoestradas, quando ao mesmo tempo a Roménia não é o país mais conhecido por ter uma boa rede ferroviária, é exatamente pelo contrário. Depois, o que também notamos é que esta questão da prioridade sobre a ferrovia também não existe para a comissária, porque por exemplo, obras nas estradas também podem ser muito boas para reduzir as emissões, porque se podem colocar carregadores para carros elétricos. Só que a questão dos carros não tem só a ver com emissões, também tem a ver com uma questão de espaço. Porque o carro pode ser super limpo, seja a hidrogênio, seja elétrico, mas ele vai continuar a ocupar espaço na cidade, na hora de estacionar, na hora de circular. Enquanto o comboio, como nós já estamos aqui, como já aqui dissemos muitas vezes, é o meio de transporte que consegue transportar mais gente na menor quantidade de tempo e que também chega mesmo ao centro das cidades, ao contrário, por exemplo, do que acontece com o avião. E depois, também falamos sobre a questão de Portugal não ter qualquer ideia para a ferrovia no plano de recuperação e resiliência, porque Portugal colocou estas obras noutros programas de financiamento e a comissária lá nos lembrou que nós temos investimentos para as estradas, como, por exemplo, a ligação entre Bragança e Fuente de Sanabria, que vai colocar Bragança como o terceiro português mais perto da alta velocidade e mais perto de Madrid, da capital espanhola.
Sim, é verdade. Eu realmente, para quem esteve na conferência sobre a alta velocidade e depois naquele evento que precedeu a partida do comboio europeu, eu diria que entre o discurso do ministro Pedro Nuno Santos e da comissária, de facto, o ministro português pareceu muito mais defensor da ferrovia, muito mais entusiasmado com o transporte ferroviário do que propriamente a comissária. Mas, enfim, não sei... E há outro pormenor, Carlos, que é quando nós perguntamos sobre como é que querem fazer transferência modal do avião para o comboio em viagens de 2 horas e meia, 3 horas, se o avião for mais barato que o comboio. E a comissária não parece querer responder muito sobre o assunto, enquanto o ministro parece estar mais focado em realmente o comboio tem de ser um meio de transporte acessível, porque se o avião continuar a ser mais barato que o comboio, é muito provável que as pessoas continuem a escolher o avião. Não há, por mais amigo do ambiente que o comboio seja, as pessoas não pensam com amizades com o ambiente, pensam com a carteira, com euros, com as moedas e notas que têm na carteira. Exatamente. Bom, em jeito de resumo, Diogo, eu penso que, enfim, isto é uma questão um bocadinho delicada, não quero ser politicamente incorreto e não ter não fazer nenhum juízo de valor em relação à senhora pelo facto de ser romena. Mas eu conheci a Roménia logo após a queda do Muro de Berlim, aqui há uns anos atrás, e antes de entrar ainda na União Europeia, era de facto um país muitíssimo pobre, e o que se passa, em minha opinião, é que está a acontecer na Roménia um processo idêntico ao que aconteceu ao país pobre que era Portugal quando entrou na CEE. Ou seja, os romenos, tal como os portugueses, deixaram-se deslumbrar pela Europa, a que associam possuir carro, ter um automóvel, ter estradas, ter muitas autoestradas e considerar que a velha ferrovia é uma coisa do passado. E se calhar a nossa comissária é se calhar também um bocadinho, ainda que não queira, ainda que seja só inconscientemente, é se calhar também um bocadinho fruto disso. E daí também a nossa romena, a nossa dos transportes. Não é a Elisa Ferreira que estamos a falar. Da nossa comissária que entrevistámos, não é? E, portanto, estava a dizer que ela é capaz de ter também um bocadinho fruto dessa situação. Portanto, uma Roménia que se deixa deslumbrar e que entra também tal como nós fizemos, entramos também num certo novo riquismo, e, portanto, neste momento o que está a dar é ter estradas e autoestradas, e a ferrovia é ainda considerada uma coisa do passado, e, portanto, se calhar vão ter que também fazer um percurso até perceber que, para estar alinhados com o resto da Europa, a aposta deve ser mesmo num modo de transporte que seja sustentável e que seja uma ferramenta também para combater as alterações climáticas. Sem esquecer que a Roménia é muito conhecida pela sua marca de automóveis Dacia. Passa publicidade, mas também aqui há a questão de a Dacia, se passar por problemas, são milhares e milhares de empregos que estão em casa naquele país. E, normalmente, quando há indústria automóvel produtiva, sim, não é? Diogo, desculpa contradizer-te, mas quer dizer, também tens a Alemanha com aquelas marcas de carros todas que tu conheces e a França, e, no entanto, são dois países que, neste momento, pelo menos ao nível do discurso político, puxam pela ferrovia. Já agora, já que estamos a falar da entrevista à comissária, pode ter passado despercebido, mas a comissária nem chegou a iniciar a viagem, ou seja, a comissária andou a tirar fotografias dentro do comboio, passeou pelas carruagens, mas não fez um único quilómetro do Connecting Europe Express. E isto também pode ser considerado um pouco simbólico esse facto. Já resta saber se a comissária vai estar, por exemplo, em Ljubljana, na capital da Eslovénia, que atualmente ocupa a presidência do Conselho da União Europeia, dentro de alguns dias, ou se até vai juntar-se à comitiva no final do comboio, já em Paris, no início de outubro, lá para dia 7 de outubro, quando o comboio fizer a viagem final entre Estrasburgo e Paris. Resta saber se a comissária vai realmente entrar no comboio ou não, até para conhecer um pouco mais a realidade ferroviária, porque este comboio realmente necessita de muito mais divulgação. Realmente é um comboio que está muito reservado a alguns privilegiados, mas tem de ser um sinal de alerta para a falta da tal interoperabilidade ferroviária. Aliás, ainda hoje, é terça-feira, via uma publicação num Twitter de um dos mais conhecidos jornalistas espanhóis da área da ferrovia, o Miguel Ángel Matute, acho que é Matute, o apelido dele, se não for, corrijam por favor, que notava que há 100 anos já se vendiam bilhetes em Espanha para comboios que acabavam em França, comboios Madrid-Hendaia e outros destinos.
E há 100 anos não havia telefone, não havia internet, não havia fax, as coisas faziam-se na mesma. Como é que é possível hoje em dia eu querer comprar um bilhete de comboio para outro país e é esta dificuldade toda? Está a pensar. Dizer que eu não tenho 100 anos, pá, mas eu há 30 anos atrás comprava bilhetes de comboio de Lisboa para Utrecht, na Holanda, sem qualquer problema. E cheguei a comprar bilhetes de comboios de Lisboa, Entroncamento, Madrid, Barcelona, La Tour de Carol, Puigcerdá, Axel-Eterne, sem qualquer problema. E cheguei a comprar bilhetes de comboio de Veneza para Lisboa sem qualquer problema. Mas pronto. Hoje em dia, se fores a uma bilheteira da CP e pedires um bilhete para Veneza, certamente o operador de venda vai se rir na tua cara. E Outros sabes tempos. uma coisa, ainda ontem em Turim, em Milão, aliás, em Milão, havia uma agência de viagens com os símbolos da DB e da OBB, dos caminhos de ferro austríacos, está bem? Uma agência de viagens só com a Alemanha e a Áustria, para vender bilhetes de comboio, curiosamente. Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes, foi um prazer ter feito esta viagem convosco. Muito obrigado e até ao próximo episódio. Aquele abraço. O público fica no ouvido.